paz do Senhor Jesus a todos. Gente, vou fazer aqui mais um vídeo, né, pro quadro, falando sobre fatos reais, né, relatos reais de pessoas com ansiedade, ou sobre mim, ou sobre alguém que eu conheci, ou sobre alguém que eu converso, sobre o que essas pessoas passaram com ansiedade ou depressão, alguma coisa assim mental. Vou falar para vocês sobre uma vez que eu precisei levar um familiar meu para urgência e emergência de um hospital psiquiátrico, do lado onde eu já tinha trabalhado. Já tinha visto várias pessoas lá, né, que sofriam, porque eles iam lanchar lá onde eu trabalhava, porque era um panificador. E eu via muito relato triste, muita situação triste. Aí um dia eu precisei levar essa pessoa, esse meu familiar lá, na urgência e emergência de lá. E ao chegar lá, tinha alguns casos, né, esperando também para entrar. E tinha uma moça que eu fiquei observando ela. Ela se tremia toda, ela se tremia. E principalmente as mãos e as pernas e os pés. Tremendo mesmo, tremendo, não parava não. Aí teve uma hora que eu tive que sentar perto dela, né, porque era uma fila e esse meu familiar ia entrar antes dela. Aí essa que a gente começou a conversar e tudo. Pasmem, gente, adivinha o que ela tinha? Ela conversando normalmente, a mente dela de boa, normal, mas ela tinha o quê? Ansiedade generalizada. TAG, era o diagnóstico dela. O esposo dela tava lá com ela, muito carinhoso, muito atencioso, segurando a mão dela, conversando com ela. E ela de boa, conversava como se ela não tivesse nada, entendeu? Aí eu fui lá, conversando com ela e tal, falei quando eu passava por crise terrível de ansiedade, de síndrome do pânico. E ela se identificou totalmente comigo, porque todos os ansiosos se identificam, mesmo sintomas. Só que ela tava... Porque eu tinha tremores, mas quando eu tava mais com a síndrome do pânico atacada, que é quando a ansiedade tá ao extremo. E os tremores eram... Às vezes era na perna, algumas partes específicas do corpo, não como ela tava, do jeito que ela tava, falando normalmente. Aí pra vocês verem, né, gente, o que a ansiedade faz. Ela pode causar esses tremores, não vão pensar que é alguma coisa terrível, não. É ansiedade, é ruim, é uma coisa chata, que é a ansiedade. Se você não controlar a sua ansiedade, você não vai ficar bom e você vai ter sempre isso. Mas se você controlar, os sintomas vão subir. E outro caso que eu prestei atenção lá, foi já falando pra parte da depressão, foi de um rapaz muito bonito, todo dopado. E a mãe dele tava lá do nosso lado e eu conversando com ela, né, eu perguntei, né, porque se era a mãe dele, ela disse que sou. Aí ela foi dizer que é porque a esposa dele deixou ele, não queria mais saber dele, e ele ficou em depressão. Aí eu até disse, nossa, um homem tão bonito, né. Mas é tipo assim, gente, cada pessoa reage diferente num término. É difícil para um homem entrar num quadro daquele que eu vi, dopado com depressão por causa de uma mulher. Eles como é que se diz? Eles reagem melhor numa separação. As mulheres que costumam ficar depressiva e ficar mais triste. Os homens é mais diferente. Mas no caso dele, né, nem todo mundo é igual, ele ficou desse jeito. E tinha também uma grávida lá, que ela tava com tipo um surto psicótico, falando coisa com coisa, ela ia se internar. E a moça, né, que tinha TAG, que tava toda tremendo, tava lá com o esposo dela pra pegar a receita, pra pegar o remédio dela. Desculpa, gente. O remédio dela, que é o Rivotril, o famoso Rivotril. Não sei se ela é dependente do Rivotril, mas tem gente, né, que como é que se diz? Se acostuma com aquele comprimido e pensa que aquilo é que vai fazer, somente aquilo é que vai fazer com que a pessoa fique boa. E a gente sabe que não, né? Tem uma junção de fatores que faz com que a pessoa fique boa, da ansiedade, da depressão. O remédio, como a gente diz, né? Remédio para remediar, ele ajuda, mas tem que ter outras coisas, principalmente força de vontade, mudança de atitude, de vida e etc. É isso que eu quero trazer pra vocês, gente.
esse relato, né, dessa moça. Não se assustem quando vocês estiverem trêmulo, pensando em ter outra coisa, vocês que têm problema de ansiedade generalizada, contando o relato dessa pessoa aqui, que ficou toda trêmula, e não parava de jeito nenhum. Em mim, era algumas partes específicas do meu corpo, não ficava toda hora, nem quando eu tava com a síndrome do pânico, demorava, trêmula, mas não tanto como aquela mulher tava. E falando comigo normalmente, como se ela não tivesse trêmulo. Entendeu? Pra vocês verem. Pois é isso, meus amores, que foi mais uns relatinhos pra vocês colocar na mente de vocês sobre a ansiedade, que ela pode deixar seu corpo todo trêmulo. Falando, né, do rapaz que estava com depressão, porque a esposa tinha deixado ele. Cada pessoa reage de uma forma diferente, né, no fim de relacionamento. Mas o que a gente tem que colocar na mente, né, é que vida que segue, e se a outra pessoa não quer, a pessoa não for forçar, a pessoa vai ficar triste e tudo, mas a gente tem que também se amar, né? Mas nem todo mundo reage igual esse rapaz, mas é a vida que segue. Pois é, meus amores, um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até mais.